E aí pessoal da internet, estou aqui com mais uma recomendação de leitura. E hoje é uma leitura muito especial porque é uma leitura sobre a história da leitura. Vamos falar um pouquinho sobre Uma História da Leitura, do Alberto Manguel. Bom pessoal, esse livro que foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, ele tem uma pegada um pouco autobiográfica, o Alberto Manguel falando da sua relação com os livros, da sua relação com a leitura, e também uma pegada histórica. Ele vai traçar um panorama assim bem interessante sobre como a leitura surge junto com a escrita e o leitor junto com a leitura. Então, ao mesmo tempo em que surge a escrita, tem que surgir alguém que vá ler e tem que surgir a ação de ler. E como essa ação de ler foi se modificando com o tempo. Então, como era a leitura na Antiguidade Clássica, lá no Egito, a função dos escribas egípcios, os escribas mesopotâmicos, os gregos e a leitura, os gregos que produziram diversas peças de teatro, diversos poemas, epopeias, como que eles se relacionavam com a leitura? Os romanos, que também produziram diversas peças de teatro, como que eles se relacionavam com a leitura? Depois a gente parte para Idade Média, então você vai ter os monges copistas, você não vai ter uma cultura de leitura, porque os livros são difíceis, a escrita ela não é conhecida, as pessoas são analfabetas. Depois disso você passa para a Idade Moderna, quando a leitura começa a se difundir, depois ela pode até se tornar um produto comercial, ela entra na era do capital, então hoje você tem mercados editoriais, mercados de leitura, feiras literárias, festas literárias. A leitura, ela nasce junto com a escrita e a escrita nasce por uma necessidade. Bom, você tem uma necessidade de representar em símbolos, representar por uma coisa que não seja tão falha quanto a sua memória, uma determinada informação. Ah, aquele campo ali tem 10 ovelhas? Ah, beleza, não, tem 10 ovelhas, pode deixar que eu vou lembrar. Mas, ô amigo, quantas ovelhas tinham ali mesmo? Putz, quantas eram? Ah, desculpa cara, esqueci. Eu vou lá contar de novo, peraí. Tá, tem 10 ovelhas. Bom, mas acho melhor eu marcar de alguma forma, né? Bom, vamos lá. Ah, 10 ovelhas. Amigo, quantas ovelhas tinham lá mesmo? Ah, agora eu lembro. 10 ovelhas. Tá vendo? Acaba se tornando a leitura e a escrita e o leitor, eles nascem com essa necessidade. A função dos escribas era essa. Eles eram homens que tinham um determinado poder de controle social ali, porque eram eles que iam de escrever as ordens do rei, então eles podiam alterar as informações. Eram eles que iam registrar a história desse povo. Naquele meu vídeo sobre 1984, eu falei um pouquinho sobre essa coisa de registrar a história, sobre essa importância que a gente tem que dar pro registro. E a leitura, ela era restrita a esse grupo que sabia ler. Era a leitura em voz alta, então os textos, eles não eram produzidos para você fazer essa leitura silenciosa, com o olhar que você produz hoje em dia. Essa coisa de seguir linha por linha, não. Eram textos que não tinham a mínima pontuação, eram textos corridos, escritos em rolo, que você ia passando de um lado para o outro, e que era para você textos para serem declamados, textos para serem apresentados, então que valia muito a sua memória também, porque você tinha que decorar os pontos de virada da história, os pontos altos do poema que você tinha que enfatizar o discurso. Um exemplo de quem sabia fazer isso muito bem era o Charles Dickens. O Alberto comenta isso aqui no livro, que o Charles Dickens, nas leituras públicas que ele fazia da obra dele, ele fazia uma verdadeira interpretação da obra, sem ser uma interpretação, era uma leitura. A leitura é diferente de uma peça de teatro, porque na peça de teatro você vive. Na leitura você só dá a vida, você insere, mas ele não ocorre essa personificação. Mas então, os romanos, principalmente, que tinham as suas monumentais festas e orgias regadas a bebida e comida por longos dias, ele comenta, eles tinham diversos períodos de leitura, às vezes uma leitura de um poema durava 3 dias e as pessoas tinham que se sentar sérias, apreciando as palavras, então tem toda uma cultura da leitura que foi se modificando com o tempo. E depois com os monges copistas da igreja, que tinham que controlar mais ou menos como que isso ia ser passado para o público, porque a leitura ela carrega o poder de você poder entender por si próprio, então eram poucas pessoas que tinham esse poder, então
você tinha que saber uma maneira de passar informação sem que a pessoa precisasse ler. Então as imagens são muito boas nisso. As igrejas da Idade Média, as igrejas do Barroco, elas funcionam muito bem dessa forma. Porque elas são cheias de figuras, elas são cheias de pinturas, de esculturas que passam uma mensagem. Então a crucificação de Jesus, com todo aquele sofrimento, o seu nascimento, com os animais em volta na manjedoura. Isso é para educar o fiel que não sabe ler, o fiel analfabeto, o fiel que está ali absorvendo aquilo, mas sem ser por uma cultura letrada. Mas com o surgimento da leitura silenciosa, essa situação de recato, do aconchego da sua cama, o aconchego da leitura, e aí a transformação do leitor em uma pessoa menor, inferior na sociedade, o nerd de 4 olhos que vive lendo, queima os olhos, perde a vida aí lendo. Sabe, ele vai comentar um pouco sobre essas transformações da nossa visão, sabe? Você sai dos escribas que tinham um poder, que tinham uma dominância social, e vai pros nerds que são descarados, esses lixos humanos, não, brincadeira, que vivem lendo, sabe? E vê como a sociedade foi mudando. Ele também vai comentar sobre o poder da leitura, um simples ato de analisar os símbolos, transformar em sons, em significados. Ele modifica toda uma sociedade, ele forma uma sociedade, sabe? O poder que a leitura tem de representação de mundo. Então, o escritor como leitor, entendeu? Ele vai traçar vai colocar essa posição de que o escritor, ele só escreve aquilo que ele vê, ele escreve aquilo que ele deseja, ele escreve aquilo que ele imagina, que ele se preocupa. A questão dos tradutores, de como eles têm um poder de fazer essa passagem que eu falei de um universo de significado de uma língua para outra. Então quando você está lendo um texto em inglês que foi bem traduzido, você pode ter certeza que é diferente, mas é equivalente, sabe? Então é uma coisa muito, muito importante a tradução. Além disso, ele vai colocar bastante imagens, assim, bastante representações sobre a leitura, que a gente tem um leitor, então vai colocar exemplos de obras de arte que representam os leitores, vai colocar imagens de escritores e citações do que esses escritores pensam sobre a leitura. A invenção da imprensa por Gutenberg, que vai pegar diversas tecnologias de diversos pontos, a tinta ela prensou, então se torna muito mais fácil, você não precisa mais de monges escrevendo à mão, dezenas de páginas, e então às vezes só tinha 2 cópias do livro. Agora não, você tem diversas e diversas cópias. Então é muito interessante assim aqui tem uma imagem, uma representação do Gutenberg. Devorei o livro. O Alberto Manguel ele tem uma escrita muito dinâmica, né? E você vê como o modelo de escrita do autor influencia sua leitura, sua vontade de ler mais. Então realmente, ele traz muitas reflexões. E aí se você pensa alguma coisa parecida com isso, eu sei que às vezes meus vídeos eles não chegam muito a lugar nenhum, não chegam a algum lugar, a gente cria muitas divagações, mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa questão da literatura, você que se faz letras, comenta aqui embaixo pra gente conversar um pouco, pra gente compartilhar um pouco mais de conhecimento. Deixa a sua recomendação de livro também. Fica a minha recomendação de livro dessa semana, Uma História da Leitura, do Alberto Manguel. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com o seu grupo do Zap Zap e até o próximo vídeo.